More than 250,000 people live in the southeastern Brazilian city of Governador Valadares, and almost all of them have a connection to the United States. Vocês têm algum familiar, parente nos Estados Unidos? Tem sim. Tem uma irmã e um irmão. 2 irmãos? Primo deve ter uns 4 a 5. Meus 2 primos, minha prima de consideração e os filhos deles. 3 sobrinhos nos Estados Unidos que moram tudo em Massachusetts. A família toda do meu irmão, ele e a esposa, deve ter umas 7 pessoas. Governador Valadares is known as the capital of Brazilians migrating to the United States. The stream of people has ebbed and flowed over the last 80 years, but one constant is that people returning from the US aren't always doing so by choice. Interessante quando eu perguntei, por exemplo. Sueli Siqueira, a sociologist who studies migration, says deportations have always been part of US policy, with each administration removing anywhere from hundreds of thousands to millions. O que nós temos de diferente nesse processo vai ser exatamente no governo Obama, em que aumenta o número de deportados, que vai para mais de 3 milhões, e no governo do Carter, que é um número bem reduzido em termos de 300 mil. In January of 2025, just days after President Trump returned to office, a U.S. deportation flight landed in Manaus, Brazil, carrying 88 Brazilian men, women, and children. The flight was headed for Belo Horizonte, the main gateway for Brazilians returning to Governador Valadares. But a technical problem forced the detour. Essa viagem não tem nem o que falar, porque o avião estava dando defeito, porque as turbinas estavam sendo acionadas e elas estavam desligando. What shocked and outraged much of Brazil was the reported conditions on the plane. A gente ia amarrado as algemas no pulso, na cintura e na perna. Para a gente ir ao banheiro, a gente ia sim no banheiro. A gente não tinha água dentro do avião, eles custavam dar água para a gente de mineral, custava dar comida e muito quente, criança dentro da aeronave. A gente pedia para ir ao banheiro, eles não deixavam. The government sent a Brazilian Air Force plane to complete the journey and called the deportations a, quote, flagrant disregard for the rights of its citizens. As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A gente tinha numa mesma aeronave famílias, crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves. The United Nations says that around the world, over 300 million people live outside their country of origin. Their migrations driven by a range of economic, social, and environmental factors. Countries have the right to control their borders, but the UN stresses countries also must protect migrants' dignity, rights, and safety, no matter their legal status. Tiveram outros casos em outros anos em que as pessoas vieram algemadas, mas não os pés e as mãos, mas já teve casos de pessoas que vieram algemados em voo comercial, né? E é extremamente constrangedor, né, para essas pessoas, mas pelo menos tinha um alimento, né? And I will invoke. What's different now, Siqueira says, is how the U.S. government is portraying migrants and justifying the deportations. O imigrante de trabalhador, ele é transformado em o inimigo número 1 da economia americana, ou seja, ele é responsável pelas crises, pelas dificuldades econômicas e também até por questões sociais, como segurança, né? Então ele é colocado também como criminoso. We're going to stop the invasion of our borders. No discurso, né, de que estamos deportando só os criminosos. Na verdade, se você pega a relação de todos os deportados, o número de pessoas que cometeram algum tipo ou que tem alguma dívida com a justiça brasileira, ele é quase insignificante. Né? Tem voos que não tem nenhum caso desse. Among the recently deported is João Alves. Now back in Governador Valadares, working as a driver for a rideshare app. Eu já morei naquele condomínio ali, ó. Naqueles prédiozinhos ali, tá vendo?
Alves entered the US illegally after nearly a month traveling from Brazil through Central and North America by air, land, and on foot. After crossing the California border, he was caught. The dangerous journey, he says, was never about the pursuit of the American dream. Nunca foi o meu sonho, sabe? A maioria da minha família imigrou ilegalmente. E eu não tenho, minha mãe não está aqui, meus primos, meus parentes todos estão lá. E eu migrei para outra cidade dentro do Brasil mesmo, né? Eu fui morar no Rio de Janeiro, mas eu não tinha família lá, minha família estava lá fora. E a minha mãe sempre demonstrou muito esse desejo de me ter perto dela, sabe? Alves was in the US for almost a month and was transferred between different detention centers. Eu me perguntava se estava valendo a pena. E os dias iam passando e nada de eu ser liberado. Eu estava vendo outras pessoas que estavam lá há 4 meses, pessoas que estavam lá há 5 meses, há 6 meses. In January, Alves was put on the flight that landed in Manaus. Eles tiraram 5 pessoas de dentro desse avião problemático. Fui uma dessas 5 pessoas. E eu vim no segundo voo, que foi um voo que o governo preparou uma comitiva pra gente, nos recebeu e tal, entendeu? From 2020 to 2024, dozens of US deportation flights brought thousands of people back to Brazil. More than 1,600 Brazilians were deported over all of 2024. But already, in just the first half of 2025, nearly 1,200 have arrived. The path of migration between this region and the US goes back over 150 years. And according to historian Haruf Espíndola, began with Governador Valadares embracing newcomers. O Vale do Rio Doce é marcado por um processo migratório. Primeiro receber, no segundo momento sair. Muito pouca gente sabe, mas o Vale do Rio Doce recebeu imigrantes americanos que depois da Guerra da Secessão, sulistas, vieram e se estabeleceram no Vale do Rio Doce. Isso lá no século XIX. For much of its history, Brazil has welcomed immigrants. The valley that holds Governador Valadares, known as the Vale do Rio Doce, caught the US's attention in the 20th century with its abundance of mica, a group of minerals used to make aircraft, radios, and other wartime tools. During World War II, the US ramped up production across the valley. Os americanos vão fornecer um suporte para a reforma da Estrada de Ferro e implantação da companhia que foi criada, que é a Companhia Vale do Rio Doce, que é a atual Vale S.A. Então vai vir uma empresa de Boston que vai trabalhar na reforma da Estrada de Ferro para transporte minério em grande escala. The groundwork for the migration link with the US was laid by American engineers who came to Brazil to build the railroad. Like Richard Simpson, who led the railway expansion and chose to stay in Governador Valadares after the project. He opened an English school and launched student exchange programs that would connect generations of locals to the United States. Toda aquela atmosfera americana, aquela ideia do jovem ser livre, o rock and roll começando, todo aquele negócio de fazer a Rota 66, e essas pessoas que estão lá, vão para esse intercâmbio, começam a vivenciar isso, falar com os que estão aqui, e principalmente começam a dizer que é possível ficar lá. Essa é minha namorada. Toninho Coelho, a friend of Simpson's sons, traveled as an exchange student to Dumas, Texas in 1962. Local newspapers in Texas covered his arrival in great depth. Terminada a guerra, apareceu uma outra guerra, a Guerra Fria. Os Estados Unidos querendo manter seu espaço político na América Latina e a União Soviética, por outro lado, querendo entrar nesse espaço. Começou a surgir, assim, através da música, do rock twist e através das grandes produções cinematográficas, mostrando que a vida nos Estados Unidos, o capitalismo era muito mais importante. In the beginning, migrants to the US came from the city's wealthier families.
In the 1980s, Brazil went through one of its worst economic crises. Prices soared, as did inflation, and the economy took a deep downturn. Members of the middle class began migrating and forming businesses that employed more and more Brazilians, with and without legal status. Já no final dos anos 90, nos anos 2000, esses empreendedores crescem, né, e demandam mão de obra. Então eles começam a chamar pessoas que já não têm tanta condição financeira de migrar e ajuda essas pessoas a migrarem para trabalhar com eles. Bom dia, bom dia. Jarbas Nunes entered the US illegally in 2004 and managed to stay for 2 years. Lá em Newark, eu tinha os 2 cunhados, irmão da minha esposa. Eu tinha primos também por parte do meu pai. Eu tinha lá na região de Boston, parentes do meu pai, por parte do meu pai que já estava há mais tempos, tanto que já era até americano naturalizado. Na Flórida, eu tenho primos por parte do meu pai também. Inclusive um deles, eu trabalhei com ele, que tinha uma empresa lá de pintura. The Great U.S. Recession of 2008 briefly slowed the stream of migration. But by 2010, entire families started making the journey. Exatamente porque você tem comunidades étnicas bem consolidadas em determinadas regiões, onde você encontra uma mercearia brasileira, onde você tem uma igreja brasileira, onde você tem, né, festas brasileiras. Então isso dá todo um suporte para migrar a família toda. For many migrants from Valadares, money made in the U.S. flows back home, fueling the local economy. Many people build houses for their eventual return, often in styles influenced by architecture in the U.S. Cesare Alvarenga is a real estate lawyer in Valadares. Com essa tensão, a gente sentiu no ramo imobiliário esse freio, essa redução de investimentos dos brasileiros legalizados ou até ilegais em investir no Brasil. E a gente também sentiu uma vontade de retornar, porque como lá está vivendo sob tensão, a gente acompanha no noticiário e em conversas também com alguns conhecidos, a vontade de voltar para ter paz, para viver em paz. Many of the 40,000 to 60,000 people from the Governador Valadares region living in the United States are there legally, according to the city's mayor, Sandro Fonseca. The mayor also says that deportations take many different forms. Você tem aquele que vai e é pego antes de entrar e retorna. Você tem aquele que já está lá há algum tempo, trabalhando, enviando um pouco de recurso para cá para os seus familiares, se ele também é pego e é deportado. Você tem aquele que já está estabilizado, que tem investimentos aqui, tem investimentos lá, e às vezes um da família que ainda não tem documento é pego em volta. Crossing into the U.S. illegally can cost Brazilians about $20,000, money often paid to coyotes with family support. But the promise of opportunity waiting on the other side can make that feel worth it. O salário mínimo do Brasil, ele equivale hoje a, salvo engano, $300, algo em torno aí. $300 lá, dependendo do lugar onde se trabalha, ganha-se em 3 dias. Então as pessoas vão lá por uma necessidade e para ter uma remuneração maior, e com essa remuneração, com esse salário, juntar, fazer um pé de meia, investir aqui em alguma coisa e poder retornar. Esse era o plano que todo mundo foi no início. Deportations are hard to plan for. They often happen without warning, and people are forced to return with nothing but the clothes they are wearing. The city has opened a support call center to help people who were deported rebuild their lives. Eles chegam aqui debilitados, chegam numa situação de vulnerabilidade psicológica muito grande. Aqui eles encontram o atendimento psicológico, assistência social, encaminhamento para banco de empregos. Por ficarem lá muito tempo e a maioria de forma ilegal, eles não têm acesso à saúde. E eles chegam aqui com a saúde física, bucal, precária. E a gente
os encaminha para esses lugares para eles serem atendidos de uma forma mais rápida. The shame of returning empty-handed keeps some people from seeking help. But Nunes, who paid coyotes with borrowed money and still owes $10,000, says he'd do it all over again. Com certeza, com certeza. Alves also hired a smuggler and suffered a financial loss. Paguei 9, metade, e ia entrar devendo mais 9. Mas só se der certo. Se não der certo, o compromisso que eles têm com a gente é tentar de novo. Mas eu não quero, não quis passar por tudo que eu passei, entendeu? E entramos num consenso e eu consegui reaver $3.000. Fiquei no prejuízo de 6. Alves says his mother will return from the US in December, having saved enough over 5 years to renovate her home and buy an apartment in Valadares. To anyone considering illegally crossing, Alves has some simple advice. Não vale a pena. Nós já estamos no nosso país e aqui tem diversas oportunidades, sabe? Eu acho que vale a pena tentar aqui mesmo, correr atrás aqui mesmo. Esse é o conselho.